Pois é, hoje vamos falar dos papagaios de repetição, das origens do socialismo e de quem financia o politicamente correto. Para isso vamos precisar resumir vários séculos de história, chegando a uma conclusão bastante óbvia. Até a era feudal, pouquíssima quantidade de homens poderia acumular riqueza, já que a produção de bens era limitada à capacidade que cada homem tinha de produzir com a força de seu trabalho. Portanto, quanto mais homens sob suas ordens os senhores feudais e reis tinham, mais riquezas podiam acumular. Com a Revolução Industrial, mais homens puderam começar a acumular riquezas, já que as máquinas começavam a fazer o trabalho de vários homens. Então os donos de indústrias podiam ter poucas máquinas, poucos homens e mesmo assim produzir muitos bens. O progresso científico também trouxe o progresso das máquinas e conforme fomos evoluindo, pudemos produzir mais e mais riquezas com menos homens, ao ponto de um homem da classe C de hoje viver muitas vezes melhor do que um rei da Idade Média. Neste período, o capitalismo surgiu não como uma teoria, mas como uma consequência histórica e depois foi explicado por vários filósofos e economistas. Ao longo de toda a história, homens de negócios com alta capacidade de acumular recursos faleciam e deixavam grandes fortunas a seus filhos, que, educados para a função do comércio, aumentavam a fortuna, e assim, geração após geração, foram surgindo famílias riquíssimas que acabaram dominando quase toda a riqueza ao redor do mundo, concentrando tudo em poucas mãos. Famílias reais como as da Inglaterra perceberam a mudança e mudaram junto, investindo seus antigos recursos humanos em recursos industriais, bancários, tecnológicos, etc. O capitalismo era a tese dominante, e então surge o comunismo como antítese, cujos verdadeiros financiadores não vou mencionar neste vídeo para evitar uma grande polêmica. O comunismo, como teoria, produziria um mundo de maravilhas, mas como prática, demonstrou ser uma máquina genocida e de empobrecimento de todos para o privilégio apenas dos membros do partido. A síntese, que era o objetivo dos criadores do comunismo, veio com o socialismo, o atual estado econômico do Brasil. A teoria do socialismo é simples: ao invés de exterminar o rico, tira-se da classe média para redistribuir aos pobres. O que de fato ocorreu é que os muito ricos dominaram o Estado através de financiamento para os políticos que são ou não eleitos. Ou seja, os muito ricos é que realmente mandam nos países socialistas. Assim, os muito ricos acabam retirando uma grande parcela da riqueza dos povos, dos não tão ricos, e redistribuindo uma pequena parcela da riqueza, embolsando o resto com contratos bilionários feitos com o governo, seu empregado. Assim matam dois coelhos com uma cajadada só. Impedem que novas famílias se tornem ricas, pois tiram todo o seu lucro através dos impostos, e os donos do mundo se tornam ainda mais ricos, fechando contratos bilionários com o governo, seu lacaio. Mas onde entram os papagaios de repetição e o politicamente correto nessa história? Bom, como algumas pessoas estavam percebendo essa grande farsa, era necessário formar um consenso de dominação nas mentes menos resistentes ou menos despertas. Através da televisão, das escolas, da religião, de ONGs vendidas ao capital internacional, enfim, de várias entidades traidoras dos povos, começaram a doutrinar as nações do mundo inteiro com a propaganda do politicamente correto. Após os anos de doutrinação, uma boa parcela dos povos passou a aceitar o politicamente correto como algo bom. Quanto mais estudo uma pessoa possuía, maior a tendência dela não conseguir mais pensar com a própria cabeça. Assim, alguns entravam nas escolas livres e saíam totalmente escravizados pelos pensamentos impostos de cima para baixo. O mais fantástico disso é que as pessoas se tornaram robotizadas e não sabem disso, e portanto se tornam instrumentos perfeitos para continuar propagando o veneno do politicamente correto adiante, já que fazem isso com ingenuidade e autêntica credulidade. Antes o politicamente correto era pregado apenas na televisão. Agora, os papagaios do politicamente correto trabalham de graça para os seus próprios algozes na internet. Assim, houve uma inversão e nos tempos atuais, quanto mais simples e ignorante uma pessoa é, maior a chance de ela pensar com a própria cabeça, pois não tem imposto sobre si um pensamento introduzido pela elite. Mas essa chance diminui por quê? É que os mais simples caem em outra armadilha, as religiões, que de cristãs têm só o discurso,
E por uma psicologia inversa, as religiões empurram as nações para o politicamente correto também, e propositalmente, apesar de as ovelhas não perceberem isso. Mas qual o interesse das elites em propagar o politicamente correto? Qual o interesse das elites em abrir um campo como a internet para que os papagaios de repetição pudessem atuar? Bom, essa é a questão mais simples de todas. Obviamente que os papagaios de repetição do politicamente correto não entenderão, porém quase tudo, se não tudo, o que é politicamente correto foi devidamente estudado de forma a ser um instrumento desagregador e de destruição da sociedade. A sociedade dividida e com as próprias tradições destruídas é uma sociedade dominada ou dominável. Até o antigo chavão de que a família é a célula máter de uma sociedade está sendo hoje pregado como algo ultrapassado, pois esta pregação é politicamente correta. Os defensores do politicamente correto são mais populares entre pessoas influenciáveis e especialmente entre pessoas com mais anos de estudo e, portanto, menos capazes de pensar com a própria mente, pois baseiam quase todas as suas formulações mentais em ideias de terceiros. A fonte atual do politicamente correto é a ONU, que é um organismo internacional não de nações, mas de governo das nações. Ora, como anteriormente explicado, os governantes são escravos de seus financiadores, e portanto a ONU também. Sim, pois se quem controla a ONU são os governos de cada nação, e quem controla os governos são os metacapitalistas, é de conclusão óbvia que quem controla a ONU são as famílias mais ricas do mundo. Estas famílias impõem o politicamente correto para desagregar, e cada um que descobrir essa verdade e tentar anunciá-la, será como um homem que, após conhecer a luz e voltar à caverna para contar a seus pais o que viu, é atacado violentamente. Os papagaios de repetição do politicamente correto são também como o agente Smith do filme Matrix. São pessoas comuns que atacam imediatamente o Neo quando percebem que ele ataca o sistema. É que os papagaios de repetição foram vencidos pela lavagem cerebral, fazem parte do sistema e não sabem. Pensam estar combatendo o sistema com o politicamente correto, quando na verdade trabalham para o sistema. Estou pronto para ser atacado, mas você tem a chance de escolher a verdade ou a mentira. Você pode escolher a verdade e ser livre quando souber o engano que vive, ou continuar escravo e vivendo em um mundo falso e politicamente correto. A escolha é sua. Você pode ser mais um agente Smith, um papagaio de repetição, ou se juntar na luta contra a Matrix. Then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.